Matheus e Cora resolveu sair dos estúdios e vir um pouquinho pra rua para conhecer um pouquinho sobre tecido. Bora lá conhecer os tipos de tecido? Vem comigo! Bom, estamos aqui para falar sobre tecido. Me achou? Não. Ui. Cadê eu? Não sei. Ixi. Vamos conhecer sobre tecido de cortina? Chega aí. Bom, nós temos alguns tipos de tecido para trabalhar dentro de um interior. Nós temos tecido de forração, nós temos tecido de cortina, nós temos tecido para parede. Então, quais são as diferenças deles e como a gente pode usar? Nós estamos aqui no Rei do Pano, na ala de tecido de cortina. Então, nós temos um pouquinho de diferença de um tecido para outro. Nós temos modelos de tecido. Então, por exemplo, a gente tem um tecido aqui que ele imita um linho, né? Ele deve ter um poliéster aqui, então ele dá para ver que a trama é um pouquinho mais grossa. Do outro lado, a gente já tem o voal, que é aquele tecido que todo mundo conhece, que ele já é meio transparentezinho. Então, por que também nós temos essas diferenças de tecido? Muito está embutido aí dentro o motivo onde eu vou usar esse tecido. É uma sala que eu não preciso de blackout, por exemplo, não tem TV, a iluminação pode entrar. Olha como esse tecido é transparente. Ah, tá parecendo uma noiva cadáver. Então, agora olha a diferença desse aqui, como a iluminação barra um pouquinho. Então a gente tem algumas diferenças e porque o uso deles também de diferentes formas. Nós também temos os blackouts, que são aqueles tecidos que vedam totalmente a passagem da luz e deixa aquele ambiente mais escurinho, mais gostoso para assistir uma TV, por exemplo. Beleza. Nós temos também alguns tecidos trabalhados. Esse aqui, por exemplo, imita também o linho e ele tem um barrado, para quem gosta, né? O tecido já vem, ele com as barras trabalhadas. E agora também nós temos um tecido que é bem popular, do conhecimento geral, que são os cetins. Eles também têm ele é um pouco acetinado, ele é mais brilhosinho. Eu também posso fazer cortina, Matheus, com cetim? Pode, tranquilamente. Tanto é que o cetim de tecido, né, é claro que cetim de tecido. Ah, vá, é mesmo? O cetim de roupa é um pouquinho diferente do cetim de cortina. Por quê? São propriedades do tecido mesmo diferente para usos diferentes. Esse mesmo, ele tem 3 metros de largura, que é o comum de todo o tecido de cortina. Então a gente tem uma paleta de cores aqui para ser utilizadas e também é possível. Bora! Nós também temos o cetim, que pode ser feito tanto para painel quanto para cortina. O que é isso, Matheus? O que é painel? Painel geralmente é quando nós aplicamos o tecido na parede. Então, por exemplo, nós temos um jacquard aqui. Hoje a gente vai aprender uns nomes um pouquinho diferentes. A gente tem um jacquard aqui, que é esse tecido bem clássico de medalhão. Ele pode ser utilizado dos dois lados, isso é muito interessante, só que vai ter uma diferença de brilho. Então aqui o fundo é brilhoso, o desenho é fosco. Do outro lado, o desenho é brilhoso e o fundo é fosco. Então fica a critério do projeto, a critério de como a gente acha a face mais bonita para aplicar. Posso aplicar isso aqui diretamente na parede? Pode. Ele é um tecido um pouquinho mais grosso, não tem problema nenhum com uma cola aplicar ele na parede. Posso fazer uma cortina? Pode. Devo? Não. Porque como ele tem esse desenho, quando a gente for fazer as pregas do jacquard, ele vai ficar meio cansativo. Não vai dar para entender. Olha, por exemplo, como ele é liso. E olha quando eu começo a enrugar ele, como é que ele fica. Então não dá uma estética bacana, certo? Então a gente tem listrado, a gente tem o de medalhão, a gente tem um chevron. Matheus, o que é chevron? Chevron é essa estampa zigue-zague aqui, ó.
Nós temos os avermelhados aqui, nós temos mais os listrados, então uma gama, variedade enorme aí pra gente aplicar também nos interiores. Outro tecido que a gente tem que é próprio para decoração, e aí quando eu falo isso, ele é próprio para aplicar na parede mesmo, são os tecidos decorativos. Então nós temos aqui também imitando madeira, tijolinho, bambu, pedra, então temos uma infinidade aí de texturas para colocar dentro do nosso interior, né? Para colocar dentro da nossa sala, do nosso quarto, e aí vai do gosto de qualquer um. Matheus, como que a gente faz a aplicação desse tecido? É muito simples, tem alguns aqui, ó, que ele até, como ele é próprio para aplicar, ele vem sem auréola. O que é auréola, Matheus? Esse acabamento aqui do tecido na beiradinha dele. Então, quando quero colocar esse tijolinho, eu vou ter que ter o trabalho de cortar ele para aplicar, para depois eu ter emenda, se eu for ter várias alturas. Esses aqui, não que ele não seja próprio, tá? Só uma coisa de acabamento que a fábrica já facilita a vida da gente. Esse aqui, por exemplo, ó, ele não tem. Então eu já posso colocar um emendadinho no outro que tá tudo certo para aplicar. Eu tenho dó do Eric para editar isso tudo. Então, aqui eu cheguei. Outras texturas que a gente tem. Olha que bonito esse tecido para aplicar, né? Para quem gosta aí dos verdinhos, assim como eu. Que bonito que fica. Esse aqui tem aquele lance do acabamentozinho aqui na lateral que a gente tem que cortar. Já esse aqui que é de bambu, olha que bonito que ele fica. E ele já, ó, é retinho. Então é só eu cortar a altura que eu quero aqui e colocar um do ladinho do outro e aplicar. É legal isso, mostrar, porque a fábrica ela teve até fugiu a palavra, a preocupação de cortar justamente na emenda do bambu. Então, ó, aqui eu não tenho o pretinho de um para o outro, mas aqui do outro lado eu já tenho. Então é muito fácil essa aplicação. Ué? Nos vemos nos estúdios agora.